Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, sou professora de teatro e aqui é um momento onde a gente conversa muito, né? Onde a gente fala de sobre todos os assuntos que circundeiam, né, o teatro. Bom, já falamos de muita coisa, essa é a aula 66, então tem muita aula, muita coisa para acontecer, né? Então, fique com a gente se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o teatro, sobre todo esse universo, né? Que é muito amplo, que é o que eu trago muito aqui. Fique aqui, curte, compartilhe, volta nos outros vídeos, né? Veja lá o que a gente já falou, sobre as coisas que já aconteceu. E esse aqui nós vamos dar continuidade para uma sessão, uma série, onde eu falo sobre as profissões do teatro. Isso mesmo, né? E quando a gente fala assim, eu vou fazer teatro, a pessoa já pensa, vai ser ator. Então quer ser ator de novela, quer fazer filme. Tá, só que o teatro não é só isso, né? O teatro, dentro do trabalho do teatro, dentro do teatro, nós temos muitas profissões, né? Então são muitas profissões ali que a gente depende daquelas profissões para que aquele espetáculo ou para aquele trabalho do ator aconteça, né? E isso a gente precisa lembrar. Então por isso que eu tô trazendo uma sessão mais aprofundada, porque eu já tinha falado sobre isso, mas eu tô trazendo agora uma série mais aprofundada de vídeos para que vocês conheçam um pouco mais dessas profissões, né? Do teatro, que fazem parte, né, do trabalho no teatro. Bom, aí deixa eu voltar aqui só para vocês que chegou agora, não tá entendendo nada, para poder entender o que aconteceu. Nos outros vídeos nós falamos sobre o diretor, né, essa profissão, o que ele faz, para que ele serve, como que funciona esse trabalho. Então nós falamos um pouco do diretor. Depois falamos da cenografia, né? O que é essa profissão também, para que serve. Cenografia é um nome diferente, né? Nós conversamos também, se você não sabe, volta, dá uma olhadinha lá. E a profissão do iluminador, né? Que é aquele que também é das profissões que também a gente depende muito. O ator precisa desse profissional para poder fazer o seu trabalho. E hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre o figurinista, tá? Deixa eu tirar o óculos aqui. O figurinista, gente, ele vai trabalhar, né? Geralmente, né? A maioria das vezes, ele é um costureiro, né? Ou ele contrata. Às vezes acontece isso também. Ele vai contratar pessoas para costurar aquele figurino. Então, ele vai apenas desenhar, por exemplo. Mas às vezes, muitas vezes, os figurinistas eles já fazem tudo, já desenha e já prepara os figurinos, né, para deixar para o ator ali. E como é que é esse trabalho? Bom, eu falei, né, na aula do diretor, que o diretor é aquele que tá ali, que ele vai passear por todas as profissões, que ele é o link de todas as profissões, né, para que aconteça o espetáculo. Então é ele que vai dizer, olha, eu quero assim. Ele é como se fosse o chefe, vamos colocar assim. A gente não gosta muito de falar dessa palavra, porque no teatro a gente trabalha muito com o grupo. Mas a gente tem uma liderança, se a gente for colocar, seria do diretor, né? Que é ele que vai trazer a base para todos nós. Então, a partir, né, de todo o pensamento do diretor, de toda a pesquisa que ele teve, né, de tudo isso, o que ele vai fazer? Ele vai conversar com o cenógrafo, que é o que vai fazer o cenário, ele vai falar, olha, eu quero isso, isso e isso. O iluminador, olha, que vai fazer a iluminação, quero isso, isso e isso. E o figurinista a mesma coisa. Geralmente é uma conversa com todo mundo junto, isso para um grupo mais profissional, tá, gente? Porque como eu já falei, quando o grupo não é profissional, amador tem que fazer tudo. Então ele é diretor, ator, figurinista, cenógrafo, tudo ao mesmo tempo. Tudo bem, tá? O importante é fazer aquilo que a gente gosta. E aí o que acontece? Geralmente tem uma reunião onde o diretor vai dizer, olha, vamos colocar o mesmo exemplo de todos os vídeos que a gente está fazendo, tá? Vamos supor que é um espetáculo nordestino. Então o diretor já foi lá, já fez a sua pesquisa, já viu como ele gostaria de ver, deixar a cena, como que é a cultura, já viu tudo isso. Ele vai propor, vai trazer essa proposta para cada profissional. Então ele vai dizer, olha,
eu quero esse figurino, nesse caso aqui, eu quero esse figurino porque essa personagem depende de tais movimentos, depende de... Então, como que é? Aí entra uma coisa que é bem divertida pro figurinista, que poucas pessoas sabem. A gente pensa assim, vou pôr, uma roupa no personagem, né? E coloca, põe o mais bonito que tiver. Não. A gente tem que levar em consideração as características do personagem. Então, se é uma mocinha romântica, menininha, o que a gente vai colocar de roupa nela? A gente vai colocar uma roupa toda preta, metal? Não, né? A gente vai colocar um vestidinho bonitinho, de menininha, lá. Então é um outro personagem, o personagem que é malvado e que ele vai acabar com tudo, vai chegar e vai trazer, só fazer maldade na história. Que roupa que a gente vai pôr nele? A gente vai pôr um vestidinho frufru, bonitinho. Não combina muito, né? Uma coisa destoa da outra. Então, o figurino precisa conversar com o seu personagem, né? Ele precisa conversar, ele precisa se acertar ali para que, né, seja uma conexão boa, para que o público bata o olho e fala, essa é a mocinha, esse é o mocinho, ou entendi a característica daquele personagem, porque às vezes o espetáculo nem pede, né, para deixar claro mocinho ou o malvadinho. Então isso tudo é importante, né? A gente começa a observar como o figurinista, qual o trabalho desse profissional dentro do teatro. Então vamos supor, aí ele já tem, vamos colocar um exemplo do nosso espetáculo que tem 10 personagens. Aí o que ele vai fazer? Ele vai listar as características de cada um, de acordo com o que o diretor trouxe, também de acordo com o que cada trabalho de ator trouxe, porque isso também acontece quando o diretor expõe uma característica, o jeito que ele quer aquele personagem, ele não tá falando tem que ser assim fixamente. O ator, ele tem livre-arbítrio, né, para poder modificar e criar em cima daquilo que o diretor tá pedindo, tá? Bom, e aí ele vai listar, pegar as características de cada um, o qual figurino que pede, isso também é outro ponto importante, não é só característica. Pra gente escolher um figurino, a gente precisa também, tá, pensar na cena. Então, vamos supor, um exemplo. Aí ela vai fazer um casamento, tá? Então, a cena pede um casamento. Uma noiva, o noivo e o padre. Ok. Só que, nesse casamento, é um casamento muito louco, que a noiva entra pulando de alegria, de tão feliz que ela vai casar, e ela começa a rodopiar. Ok. Então, a gente já sabe que essa cena, a noiva é muito louca, né? Ela vai entrar de uma forma fora do tradicional, não é aquela coisa bonitinha, entrando e tal. O que acontece? O figurino não dá pra ser uma cauda, né? O vestido de noiva cauda 300 metros pra ela saltar. Impossível. Então, isso também a gente tem que levar em consideração. Que tem que ser um vestido que não atrapalhe os movimentos dela, que ela não se machuque. O ator também precisa de segurança pra fazer. Então, é tudo isso. Então, quando o figurinista, né, for pensar nisso tudo, ele precisa colocar tudo isso no pacote. Então tem que ser um vestido assim, com essas características, qual a cor. E também tem um outro detalhe que o figurinista olha muito. Imagina se você coloca todos os atores com a mesma cor. Todos os figurinos com a mesma cor. Vai ficar estranho, vai? A não ser que o espetáculo peça, claro. Mas você também precisa pensar numa paleta de cores para deixar os personagens, cada um com as suas características. Isso também a gente precisa pensar. E isso conversa com o iluminador, porque é ele que está colocando luz, que às vezes, dependendo da roupa, quando você põe uma luz, vira outra coisa. O cenógrafo conversa também. E, lógico, com o diretor. Então, olha quanta coisa, né? Olha esse trabalho desse figurinista. Então, quando eu falo assim, eu vou fazer teatro, você pode trabalhar com roupa. Você gosta de roupas, gosta de ver como funciona, como que faz uma roupa. E isso também é um caminho para você dentro do teatro, né? Então, você pode estudar uma alta costura ou aprender já, né,
passo a passo, fazer como é fazer uma roupa, como é um estilista, né? Como é desenhar uma roupa, um figurino, como é isso? Então, no teatro, os figurinistas e estilistas são totalmente imprescindíveis nos espetáculos, tá bom? Então, essa é mais uma profissão que faz parte do teatro, tá bom? Fique com a gente, vamos falar mais de profissões. Até mais!